abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, apenas o versículo 9. Evangelho de Mateus 6, verso 9. Vamos hoje falar um pouquinho da paternidade de Deus, o Pai, e um pouquinho sobre a oração e a oração. Deus como Pai e a oração. Creio que quando nós desejamos, irmãos, ansiosamente um relacionamento com Deus o Pai, porque de fato Ele é o nosso Pai. Quando nós nascemos de novo, ganhamos a vida de Deus o Pai como realidade espiritual, e Ele nos acolheu em Cristo Jesus. Ele é a nossa vida, Ele é o nosso tudo. Então nós vamos ler aqui inicialmente o primeiro versículo, Mateus 6, versículo 9. Mateus 6, 9, a palavra de Deus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Até aqui, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te damos graças, porque Tu és o nosso Pai, Tu nos compraste, somos Teus. Obrigado, Pai, pelo Teu amor manifestado, derramado, enviado através da pessoa de Cristo, que chegou até a nós. E como somos gratos ao Senhor, Pai, pelo Teu grande amor, este amor, ó Pai, que nos conforta, que tira todo o medo de nós, que nos dá alegria, que traz para nós uma segurança imensurável, Pai, uma segurança que quando nós então temos uma visão adequada do Teu amor, nós podemos descansar no Senhor. E quando nós conversamos contigo através da oração, podemos descansar no Senhor, porque Tu nos ouve. Por isso, fala conosco mais uma vez nessa oportunidade, revelando mais de Cristo, mais de Ti mesmo, das Tuas virtudes, mais do Teu Espírito, que Ele tenha plena liberdade de agir em nosso meio, iluminando as nossas mentes, nos edificando como igreja do Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, é muito interessante quando nós temos então uma visão da paternidade de Deus, o Pai. A maior necessidade de todo ser humano é de ter um Pai. Agora, o nosso Deus e Pai, se nós não conhecermos como o Pai que Ele é em realidade espiritual, irmãos, nós muitas vezes iremos encontrar, nos momentos difíceis, algumas dificuldades para lidar com determinadas situações, porque parece que nós estamos sozinhos, mas nunca nós vamos estar sozinhos. A partir da nossa regeneração, troca de coração, vida nova, novo nascimento, tudo isso é nome para uma vida regenerada, significa, irmãos, que o nosso Deus e Pai, Ele está com seus olhos em nós, porque nós temos algo de precioso, que é o Seu Filho Jesus, que Ele é o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas através do Filho, através de Cristo, pela nossa união com Ele, em Sua morte e ressurreição, Deus, o Pai, em Cristo, nos fez Seus filhos amados. Filhos amados, na mesma proporção que o Pai então amou o Filho, o Pai ama a cada um de nós. Porque o Pai, obviamente, que uma vez estando nós em Cristo, Ele iria nos amar. Mas Jesus também orou por isso, para que o amor com que Tu me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, na mesma proporção que o Pai, Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o amou, também ama nós como os Seus filhos. Isso é maravilhoso demais para o nosso coração. Eu tenho aprendido a desfrutar da paternidade de Deus, de poder chamá-lo de Pai. Pai é aquele que é sempre presente. Na nossa vida humana, quando éramos menores, muitas vezes nós não tínhamos sempre a presença do nosso Pai conosco. Tinha que trabalhar, nós ficávamos em casa. Mas este Pai nos ama tanto que Ele veio morar dentro de nós. Isso é maravilhoso. É aquele que nos dá segurança. É aquele que nas horas de tomar decisões, Ele sempre vai nos orientar. E se nós, irmãos, aprendermos a viver uma vida de dependência de Deus, o Pai, nós nunca vamos errar. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele não é apenas o Deus de ontem,
nem o Deus de agora, nem o Deus de amanhã. Ele é sempre o Deus de agora. Ele era o Deus de agora no teu passado, no nosso passado. Ele é o Deus de agora no nosso presente. Ele é o Deus de agora no nosso futuro. Então, porque Ele é eterno e nós fomos feitos filhos eternos no Pai. Agora, esse Deus e Pai, Ele deseja ter um relacionamento conosco. Porque, irmãos, aquele versículo da palavra de João 14, 23, que diz assim, Jesus falou, dizendo o seguinte para nós: se vocês me amam, vocês guardarão a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Você observa que não é apenas o Pai, Cristo, é 3 pessoas da Trindade habitando dentro de nós. Você tem consciência disso, irmão? O que isso significa? Agora, uma das coisas que de fato impedem ou ofusca a nossa visão de Deus o Pai é quando nós então nos envolvemos com as preocupações deste mundo. Então aí nós vamos perder como que o senso da presença dEle. Eu quero citar para vocês esse texto aqui, se vocês puderem abrir comigo lá em Cântico de Salomão, Cantares, muito interessante. Nós vamos observar aqui, irmãos, que uma vez que você creu no Senhor, claro que a presença dEle é real na sua vida, mas Ele pode tirar o senso da presença dEle de nós. Quando nós começamos a andar rebeldes, andar rebelde tem algo que é muito interessante, precisamos aprender. Quando nós nos rebelamos contra o Senhor e a sua palavra, por exemplo, vamos nivelar no nível humano, para a gente entender então o que significa Deus tirar o senso da presença dEle de nós. Quando um filho está rebelde com o pai, qual que é a atitude dele? Vamos pensar assim, um filho, uma filha aí de 18, 19 anos, brigou com o pai, de repente o pai estava sendo contra aquela atitude do filho, e o filho não concorda, então eu vou sair de casa. No momento em que esse menino ou essa menina sai de casa, ela vai começar a sentir com o tempo, porque aquilo que o anseio do seu coração, na qual ela depositava, que ela achava que trazia alegria, como o filho pródigo, dá-me aí, pai, a parte que me pertence, e foi viver a sua vida dissolutamente. Quando nós vivemos a vida dissolutamente, longe dos nossos pais humanos, quando éramos jovens, adolescentes, o que acontece? Automaticamente vem uma coisa chamada angústia. Você não tem aquele calor de aceitação que você tem na sua casa. Fora de casa você não é aceito. Então você vai se esforçar ao máximo para ser aceito pelas pessoas, mas você nunca vai encontrar aquele amor que você tinha no seu lar fora daquele ambiente do pai e da mãe. Quando os filhos têm essa visão de que minha mãe e meu pai podem ser uns quadrados, mas ali eu sou aceito. Você chega lá na sua casa, lembra quando você era jovem, adolescente? Como que é a casa do pai? Ali você pode chegar, pular no sofá e deitar. Você não pode, na casa do seu amigo, chegar lá e deitar no sofá, pular no sofá, ligar a TV ou ligar o celular, fazer na geladeira, pega uma coisa. Não, você tem que ter um respeito, entende? Então aquilo começa ali a angustiar, você começa a lembrar da casa do pai, começa a ter saudade. Então muitos jovens aconteceu isso, eles voltaram para a casa do pai, arrependidos, conheceram o Senhor. Então quando saímos da casa do pai, a gente fica angustiado, parece que falta alguma coisa. O que falta? A aceitação, falta o amor. E os pais dedicam as suas vidas pelos filhos, e os filhos percebem isso, só que não há uma valorização. Normalmente nós temos uma tendência de valorizar mais pessoas que não nos amam, que nos querem tão mal, ou de repente querem tão bem, mas nós temos uma mania de valorizá-los mais do que a nossa casa, a casa do pai e da mãe. Assim também é com o Senhor. Quando nós estamos vivendo uma vida de retidão, uma vida de cruz,
de cruz é não mais eu, mas Cristo. Isso significa que a minha vida é uma vida de dependência dele. Então, quando eu começo a me rebelar, a primeira evidência de que uma pessoa está se rebelando contra o Senhor é que ela não tem mais motivação para orar e ler a palavra de Deus. Entende, irmãos? Então aí ela começa já a ficar fria, vai se esfriando, se esfriando. Deus, Ele tira o senso da presença. O salmista fala assim: se tu desviares de mim a tua face, eu vou ficar angustiado. E a angústia vem profundamente. E aqui ele diz assim, Cântico capítulo 3: de noite no meu leito busquei o amado de minha alma, busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, buscarei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Entende, irmãos? Aqui que foi tirado o senso da presença dele. Então, quando nós começamos a nos rebelar, isto vai entristecer o Espírito Santo. E Deus, o Pai, Ele tira não a presença, porque uma vez que fomos feitos filhos de Deus em Cristo, Ele nunca mais vai sair de nós. Ele está em nós, mas Ele pode tirar, porque Ele é Deus. Ele tira o senso da presença dEle. E sabe qual vai ser o nosso pensamento? Parece que Deus não escuta mais as minhas orações. Eu estou me sentindo tão angustiado, estou me sentindo tão amargurado. Queridos, deixa eu citar para vocês mais um texto aqui, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 19. Irmãos, isto aqui é terrível. Você não vai viver e ter uma qualidade de vida adequada, você vai ficar sofrendo, e a angústia, ela corrói o ser humano por dentro. Jeremias 2, verso 19, olha o que ele disse aqui, diz assim, olha, Jeremias 2, 19, a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades, que no hebraico significa apostasia também, apostasia, ou seja, o que é apostatar? Você virar as costas para o Pai. As tuas infidelidades te repreenderão. A pessoa, ela vai experimentar o amargo do que significa não ser um cristão que vive uma vida devocional ao Pai. Então ele diz assim, te repreenderão, sabe pois e vê, que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra temor aqui é reverência, é respeito, entende? O sentido mais amplo da palavra é depender de Deus o Pai. Irmãos, acho que não tem algo mais terrível neste mundo do que quando nós deixamos o Senhor. A angústia vem, e sabe o que acontece? Nós vamos colocar a culpa nas pessoas. É o meu filho, é minha mãe, é minha tia, meu cunhado, é os irmãos da igreja, então todos me abandonaram. E por causa da angústia, porque a vida cristã, ela não suporta o vácuo. Nós temos que colocar para fora aquela ansiedade do coração. Agora, quando de fato, irmãos, que maravilhoso é, irmãos, viver uma vida na dependência de Deus o Pai, oração, lendo a Tua Palavra, para que Ele nos oriente no nosso dia a dia, na nossa caminhada, no nosso trabalho. Cristo é a nossa vida, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vou deixar você, não vou te desamparar, mas Ele pode tirar, se nós nos rebelarmos, o senso da presença dEle. Aí parece que a gente sente aquele vazio que tínhamos quando éramos do mundo. Entende, irmãos? Agora, a presença dEle em nós faz a diferença. Ele quer que nós voltemos para Ele. Quando Adão desobedeceu ao Senhor, ele teve medo. Lembra? Porque tive medo, ouvi a tua voz e tive medo. Parece que Deus iria acusá-lo.
O que é isso, Adão? O que você fez? Mas Deus queria que Adão, de fato, soubesse onde ele estava. Adão, onde estás? E graças ao Senhor, porque Ele foi atrás de nós. Ele que veio atrás de nós. Claro, lá foi Adão, os profetas, Deus chamando, indo atrás. Mas para nós, irmãos, olha que coisa mais linda que é. Nós temos que, com a ajuda do Senhor, estudar um pouquinho mais sobre a encarnação de Cristo. Esse ano vamos ver algo bem mais profundo da encarnação de Cristo. Porque Ele deixou a sua glória e veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de meu Pai. Uma pessoa perdida, ela não sabe para onde que ela vai. Uma pessoa perdida, ela sente angústia, então ela precisa de exercitar os seus finais de semana com baladas, com festas, para satisfazer o vazio interior. Mas, queridos, aquele prazer é um prazer momentâneo, porque de repente a bexiga ela murcha novamente. Aí a pessoa está lá na estaca zero, quando ela coloca a face no seu travesseiro, puxa vida, o que eu tenho feito? Parece que nada prospera. Você vai ser muito aceito pelas pessoas aí fora, quando você de fato for amigo delas, convidar as pessoas para as festas, vão te convidar também, mas é um vazio, é um perigo terrível isso, irmãos. Estava voltando de Campo Grande ontem, passamos em frente a um local assim, umas paredes bem escuras, bem pretas, né? Tinha, gente, uma fila enorme de veículos, e ali era uma balada, e nós estávamos conversando, né? Eu e minha esposa, mas imagina, por que as pessoas gostam de tanto isso? Gosta da noite, gosta das trevas, porque ali há uma extravação, você bebe, você toma, você extravasa, você parece que você chegou no seu ápice do seu egocentrismo. Entende, irmãos? Que coisa mais terrível é isso, pensando como é que uma pessoa consegue conviver com ela mesma, tentando extravasar. O que o homem tem de bom para oferecer? Absolutamente nada. Nada. É um vazio existencial grande que nada neste mundo irá satisfazer. Uma coisa irá satisfazer este homem: Cristo. Porque Cristo, Ele é o tudo de Deus para nós. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Senhor Ele foi ensinar os discípulos a orar, vocês vão orar assim: Pai Nosso. Que coisa linda, né, irmãos? Pai. Quem é o teu Pai? O bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra fala em 1 João 3:1, que texto lindo, né, irmão? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vede que grande amor, 1 João 3:1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. É um amor tão grande do tamanho dele. Agora, irmãos, nós estamos desfrutando tão pouco deste amor. O que é desfrutar do amor de Deus? É desfrutar dele. Quando nós desfrutamos dele, irmãos, ele vai conceder na sua vida tudo aquilo que você jamais pensou em ter e obter com relação a você. Agora, não existe coisa mais grande para um filho de Deus do que ter a sabedoria de Deus habitando em seu interior, e saber que esta sabedoria ninguém consegue resistir. Lembra de Estevão, aquele diácono que foi eleito naquela igreja? Então ele estava discutindo ali com os mestres, doutores, sacerdotes da lei, e a Bíblia vai dizer o seguinte: Estevão, cheio do Espírito Santo, ele falava de uma forma tão grande que eles não podiam resistir à sabedoria pela qual Estevão falava. Porque quando um filho de Deus fala, ele expressa o próprio ser de Deus, e não é isso que Deus quer, irmãos. Deus quer, através da sua igreja, expressar
seu Filho para o mundo. O mundo aí fora, eles têm um desejo, eles têm uma necessidade, mas eles não sabem o que é. E eles vão buscar aquilo que eles acham que é o correto, para trazer alegria para eles. Temos que curtir a vida, porque a vida é uma só, não é assim? Vamos curtir, porque nós temos que ter esperança. A esperança é a última que morre, mas morre mesmo. Agora, quando nós temos Cristo, nós ganhamos uma viva esperança. E nós, mesmo morrendo, nós temos esperança, porque é a esperança que nos tem. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós somos regenerados para uma viva esperança. O que é uma viva esperança, irmãos? É uma esperança que não se acaba nunca. É uma esperança além do túmulo. Que bendito é o nosso Senhor. Mas para isso Ele pagou um preço muito alto, para conquistar você, para tirar o seu pecado, irmãos. Olha, um dos maiores sofrimentos que Ele passou ali na cruz, ou também no seu ministério a partir de 30 anos, foi a rejeição. Como aquele povo rejeitava o Senhor. Eu fiquei assim, muito chocado essa semana. Recebi um vídeo pequeno, quando um cara fez uma entrevista assim na rua: você quer 5 minutos com Jesus ou 5 milhões? 5 milhões. 5 milhões. No mês de 10 ali, só uma pessoa que disse o seguinte: eu prefiro passar 5 minutos com Jesus, que não tem 1 minuto, um dia na tua casa é melhor, vale mais do que 1000. Mais do que 1000. Irmãos, e não é maravilhoso saber que dentro de breve tempo, todos vocês aqui e eu também, nós vamos estar diante dele, poder contemplar o Senhor na beleza da sua santidade, poder contemplar o Pai na face de Cristo, aquele que nos amou, que nos acolheu nele e nos fez filhos. E quando o Pai de fato nos torna filhos, o Pai não faz outra coisa a não ser nos amar, cuidar de nós e também, como um Pai que é justo e reto, vai nos disciplinar. Que lindo é isso, irmãos, maravilhoso demais. Então, sou grato ao Senhor, porque Ele é um Deus que é. Ele não é um Deus que foi. Ele não é um Deus e Pai que será algum dia. Não, irmãos. Ele é o Deus do agora. Ele disse a Moisés em Êxodo 3,14, lembra? Moisés disse para o Senhor: o que eu vou responder para eles quando eles perguntarem o seu nome? Ele não falou que é Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Isso tem muita gente aí, né, que, Shalom, Jeová Jiré. Sim, esses eram os nomes de Deus e são os nomes dele. Mas quando Deus disse, Ele não especificou. Ele disse para Moisés assim: vocês vão dizer para ele: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou o que sou. E fora de mim não há Deus, não há Salvador. O que ele estava dizendo ali? Se Ele é o que é, e agora quando cremos no Senhor, nós recebemos não um nome para invocar, nós recebemos um Pai para se relacionar, através do nome que é sobre todo o nome, porque o Pai não vai ouvir nenhuma de nossas orações se não passar pela mediação de Cristo. 1 Timóteo 2, versículo 5, lembra? Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então nós não podemos falar assim. Eu acho que seria uma ignorância tão grande, porque nós estamos com necessidade, Jeová Jiré, nós estamos com falta de paz, Jeová Shalom. Não, irmãos, tudo isso está no Pai. Ele é o que é, Ele é Pai. Então, normalmente as pessoas gostam de aparecer hoje, né? Jeová Shalom, é o nome de Deus, sim, mas é o nome de Deus para os ímpios, para os irmãos lá do Antigo Testamento, que foi naquela época. Mas hoje nós temos um Pai. Jesus disse: olha, vocês vão começar a oração assim: Pai, Pai. Hoje em dia as pessoas vão orar, né? Vamos, irmão, ora lá para nós. Deus, te damos graças porque estamos na tua presença. Nós não estamos na presença dele, irmãos. Nós não entramos na presença dele.
Isso aí é de mentalidade religiosa, que não sabe o que é uma intimidade com o Pai. Deus, o Pai, Ele habita em nós. Abram comigo lá em 1 Coríntios, texto lindo, irmãos, maravilhoso. Capítulo 3, versículo 16 e 17. Esses versículos têm que entrar na nossa cabeça e tornar realidade para nós. Olha só, 1 Coríntios 3, verso 16. Diz assim, olha que lindo, irmãos, presta atenção que isso aqui não é uma utopia, nem uma teoria, é uma realidade espiritual se você creu que passou pela cruz. Diz assim, não sabeis que sois, olha as afirmações do Espírito aqui, que sois santuário de Deus. O que é ser santuário de Deus? Morada de Deus? Não nesse monte de tijolo aqui. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas muitos dizem, vamos lá na igreja buscar. Não é na igreja. Nós vamos no local de reunião. Reunir como igreja do Senhor. Para ouvir a sua voz, adorarmos e termos comunhão com os pequenos Cristos. Cristo habita em mim, habita em você, então toda a centralidade de Cristo está na sua igreja, onde Ele também dispensa os seus dons. Então, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós temos que ter consciência da presença dEle habitando em nós. Eu não vou entrar na presença dEle, não vou buscar a presença dEle, eu vou buscar Ele que está no meu interior, vou me relacionar com Ele. Você tem dificuldade de relacionar com a pessoa que está dentro de você? Pelo Espírito? O Santo dos Santos Ele colocou no seu Espírito que estava morto. Nós nascemos alma vivente, corpo e alma, o Espírito morto por causa do pecado, mas Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Para que Ele nos deu vida em nosso Espírito? Para nós relacionarmos com Ele, desfrutarmos de uma comunhão com Ele. E Ele diz aqui depois no verso 17, se alguém, e aqui eu creio que Satanás sempre escuta essa palavra, porque Satanás lê a Bíblia, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo, é sagrado. Então você não é um crente aí, não, irmãos. Você é um crente em Cristo, mas você é um santo. Você é filho de Deus em Cristo. E aí tem aqueles que faz aquelas pilhérias, né, aqueles cristãos. Eu não sou tão santo assim não. É santo. Se você creu que morreu e ressuscitou com Cristo, Cristo é a sua vida, você é um santo de Deus. Nós temos que olhar para nós, não sendo introspectivos. O que é introspecção? Você olhar para dentro de si. Se você olhar para dentro de si, você vai morrer logo. Você vai encontrar uma pessoa, problemática demais. Pessoa terrível, uma pessoa irada, nervosa, bravo. Nós somos tudo da mesma espécie, mas Ele trocou o nosso coração, nos deu a vida e veio morar dentro de nós, nos fez santos. Então, se a Bíblia diz que você é um santo em Cristo, creia que você é um santo em Cristo. A não ser que você não é filho de Deus, mas se é filho, você é um santo. E agora nós estamos no caminho da santificação. Ele vai formando Cristo em nós, Ele vai nos santificando e nós vamos amadurecendo. Ele vai crescendo, nós vamos diminuindo. Entende, irmãos? E aí o relacionamento vai aumentando conosco. Irmãos, o apóstolo João, ele era um homem tão simples, era um homem muito bravo, muito irritado. Ele tinha ali um espírito de morticínio. João, se pudesse assassinar aqueles lá que Jesus, os samaritanos que não receberam Jesus lá, ele disse para Jesus assim: Senhor, você quer que eu ore ao Pai e o Pai mande fogo do céu para consumir a todos eles? De que espírito vocês sois, disse o nosso Senhor. Eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-las. E aí depois então João conheceu, numa experiência íntima com o Senhor, ele se tornou o apóstolo
do amor. Se você ler suas cartas, estão recheadas de amor. Se você ler, por exemplo, olha o que ele escreveu aqui. Vamos lá para 1 João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1, que ele vai falar desta preciosa comunhão. Olha só, que coisa linda, irmãos. Eu vejo assim uma doçura, eu vejo assim um anseio no coração deste querido irmão, que já partiu, que está descansando no Senhor. Ele diz assim, verso 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Talvez você pode pensar assim, puxa vida, o João teve o privilégio de apalpar o verbo da vida, o Deus Todo-Poderoso, que estava na pessoa de Cristo, encarnado ali. Mas você também vai ter esse privilégio de poder. Eu creio, porque lá, à destra do Pai, tem um homem assentado no trono. E eu creio que Ele não vai recusar, irmãos, nenhum abraço para ninguém. Primeira coisa, esse tempo atrás eu ouvi uma pessoa dizendo isso para mim o seguinte, olha, já pensou se nós vivêssemos na época dos discípulos, se fôssemos discípulos do Senhor? Eu falei, mas nós somos. Ah, mas eu queria estar lá para Jesus lavar os nossos pés. Já pensou? O Rei da Glória pegou ali uma toalha, se cingiu, uma bacia de água e se ajoelhou. Olha que cena, irmãos. O Rei da Glória, Criador daqueles discípulos, Criador nosso também, se prostra diante de nós, se abaixa, pega uma bacia e lava os pés daqueles discípulos e enxuga com a sua toalha. Ele falou, mas isso seria tão maravilhoso. Eu falei, meu irmão, não. Maravilhoso é no dia daquela grande mesa, quando Ele vai nos chamar, nos dar lugar à mesa, e Ele mesmo vai nos servir. Você acha que você vai se conter, irmãos, naquele dia que vamos participar daquela mesa, lá na glória, com o nosso Senhor? Como é que estão os cravos? Será que sarou? Não, mas Ele fez questão de deixar ali, entendeu? As marcas que foram deixadas por causa do meu e seu pecado. Não para a gente lembrar do nosso pecado, aqueles cravos, a gente não vai ter lembrança do nosso pecado, mas para saber que Ele foi o que nos resgatou, que o preço foi muito alto e tudo foi por amor, porque o Pai queria ter uma família de muitos filhos, semelhante a seu Filho Jesus. Então, aí ele diz assim no versículo 2, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna que estava com o Pai, e a vida que estava com o Pai, nos foi manifestada. E aí agora escute aqui, irmãos, que coisa linda. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Para quê? Então, João está querendo que a gente compreenda aqui, que aquilo que ele viu, que aquilo que ele ouviu, ele está anunciando. Sabe para quê? Para que vós, eu e você, igualmente, mantenhais comunhão conosco. E aí, olha o que ele diz aqui. Ora, a nossa comunhão é com o Pai. A nossa comunhão é com o Pai. E com o seu Filho, Jesus Cristo. Que lindo, irmãos. O que é comunhão, irmãos? O que é comunhão? Comunhão é ter tudo em comum. Comunhão não é das coisas do Pai. Comunhão é com o Pai. O que Ele tem para passar para nós? Eu fico pensando, o que Ele tem para passar para nós se Ele já nos deu tudo? A vida, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio e todas as coisas que concernem a vida e a piedade. O que Ele tem para nos dar mais, irmãos? Você vai descobrir naquele dia. Deus, a palavra fala assim, 1 Coríntios 1,9, as coisas que ouvidos não ouviram, olhos não viram,
nem penetrou o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Irmãos, nós temos tudo. Você quer saber o que Ele tem mais para acrescentar? Tenha comunhão com Ele. Fala: Senhor, se é comunhão, é tudo em comum. Então, Ele, eu sei que tem muita coisa para dar dele. A nossa comunhão é com o Pai. É dele, desfrutar dele. Agora, o que você vai passar para Ele? Só uma coisa que nós temos: o Filho. Responder ao amor dele com o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, e quem pode nos separar dessa comunhão? E quem pode nos separar deste amor? Abram comigo, por favor, em Romanos, texto muito lindo, que isso aqui, irmãos, não é, para o Filho de Deus, não é jargão religioso, não. Para muitos é, mas para o Filho de Deus é muito diferente. Olha só aqui, verso 38 e 39. Primeiro, ele faz uma pergunta no 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem, irmãos? Aí ele coloca algumas coisas: será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora, em todas essas coisas, porém, somos, não é que vai ser, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, então, irmãos, não tem que temer a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é muito profundo. Como que vamos viver e desfrutar disso, irmãos? Desfrutando disso. Senhor, obrigado. Você entende porque Paulo tinha uma íntima comunhão com o Pai e depois ele disse assim: em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai em Cristo Jesus. Irmãos, você quer ter uma vida vitoriosa? Começa a dar graças. Dar graças e viver uma vida de louvor. Não ficar aqui louvando, mas viver uma vida de louvor constante. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa e fazei tudo para a glória de Deus o Pai. O Pai não se contém. Quando um filho dele está sofrendo, passando por uma tribulação, por uma perda, louvamos ao Senhor, o Pai não se contém. Ele vem ao nosso encontro, como era o nosso Senhor Jesus. Então ele sempre cuidou ali dos seus discípulos. Então, irmãos, eu sou o que sou. É o Deus do agora ontem, é o Deus de hoje agora, é o Deus de amanhã agora. Ele é o Deus eterno. A eternidade não tem começo, meio e fim. Ele é o Deus. Tudo para Ele é agora. Nós vivemos o ontem, hoje e sempre, mas Ele introduziu Cristo como alfa e o ômega. Jesus Cristo ontem, hoje e será para sempre. E claro, como alfa e ômega, não que Ele tem começo e fim. Ele teve começo na nossa história e Ele vai consumar todas as coisas. Na eternidade já está tudo consumado. Na eternidade o Pai já ganhou aquilo que Cristo conquistou para o Pai. Uma vida de obediência. Agora o Pai fará com que todas as coisas sejam congregadas na pessoa de Cristo. Irmãos, então eu sou o que sou, isso aqui lembra de uma coisa muito interessante, que o nosso Deus e Pai, Ele é autoexistente. Ele é o único que é autônomo, que não precisa de nada nem de ninguém. Nós não somos autônomos. É uma rebeldia falar o seguinte: ó, eu não preciso de ninguém. Precisa, irmãos. Precisa um do outro. Até mesmo Satanás precisa de Cristo, porque em Cristo tudo subexiste. Pai nosso,
Então essas palavras aqui, Pai Nosso, nem sequer compõem uma frase completa, não é assim? Mas contém uma riqueza de verdade, cuja profundidade não pode ser sondada e cuja amplitude não pode ser medida. Irmãos, Pai Nosso, que verdade preciosa é essa? Somos filhos. Esta aqui é a base sobre a qual nós podemos nos aproximar dele em nossas orações. No entanto, é uma verdade que não devemos tratar nunca com leviandade. Pai Nosso, que reverência devemos ter diante do Senhor. Mas, irmãos, essas palavras aqui, Pai Nosso, elas apenas expressam a infinita grandeza da glória do Senhor acima do universo visível. Porque, falei acima do universo visível, porque Deus, Ele tem, sem sombra de dúvida, a sua presença habita em nós, mas habita acima dos céus, na terra, está em todos os lugares. Tem um texto interessante, abram comigo lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 39. Deuteronômio 4, 39. Versículo tão precioso que diz assim, olha que coisa interessante. Diz assim, Deuteronômio 4, versículo 39. Por isso, hoje saberás, não apenas saberás, mas você vai refletir. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Está vendo aqui, irmãos? Isso não é maravilhoso? Agora, este Deus, como ele disse aqui, para a gente saber e refletir no coração, que só o Senhor é Deus, não existe outro Deus. Agora, este Deus que é Deus, quando Ele se tornou a nossa salvação, Ele se tornou o nosso Pai. Ele sempre quis ser chamado de Pai. Que nome é dado para Ele? Se somos filhos, nós temos um bendito Pai. E como temos nos relacionado com o nosso bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo? Então, irmãos, a presença do Pai, ela está então em nós, acima dos céus, embaixo da terra, todos os lugares. O salmista vai dizer o seguinte: para onde fugirei do teu Espírito? Se pego aí as nuvens, as altas, lá estás. Se faço lá nos fundos dos mares, lá estás. Lá no inferno tu estás. Está em todos os lugares. É Deus e Pai. Que maravilha é isso, irmãos. Então nós temos que descer, aprender a descer do nosso pedestal, nos humilharmos diante do Senhor e falar com Ele. Ele habita em você. Ele está dentro de você. Então, qual é a vontade, então, do nosso Deus e Pai naquilo que concerne as nossas orações? Se Ele é Deus e é o nosso Pai, Ele vai dizer muitas vezes na palavra dEle: haverá alguma coisa impossível para mim? Existe alguma coisa impossível para mim? Por que Ele colocou? Ele não precisava de ter colocado isso, porque se nós não tivéssemos escrito essas verdades, o que é impossível aos homens é possível para Deus, para Ele nada é impossível. Por que Ele colocou isso? Sabe por quê? Para que nós, seus filhos, não venhamos a confiar em ritualismos. Sabe o que Ele disse lá em Efésios 3:20? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, há alguma coisa impossível para Ele, irmãos? Não. Então, um detalhe aqui é muito importante. Quando Ele falou é impossível, é para nós, porque Ele sabia que a nossa mente é muito mística. Nós gostamos de querer fazer as coisas.
para Deus, e coisas que Ele não pediu. Tem coisas que Ele vai pedir para você fazer, Ele vai trazer uma convicção que vai queimar o seu coração, Ele vai lhe habilitar, e você vai fazer na dependência dEle, com a força dEle, não no seu próprio ego, no seu próprio esforço. Então Ele tem que nos levar ao fim de nós mesmos, para saber quem de fato Ele é. Agora, veja aqui, irmãos, a questão da oração. Então, quando nós confiamos nele, vamos ler em Mateus 21, versículo 22. Porque Deus é Pai e Ele ama ouvir as nossas orações. Ele quer, irmãos, que a gente fale com Ele. Aqui vocês sabem, Jesus foi lá certa manhã, teve fome, vendo uma figueira à beira ali do caminho, né? Ele aproximou-se dela e não achando ali o fruto, senão folhas, nunca mais nasça fruto de ti. E depois, vocês sabem que depois ela secou. Aí Jesus disse assim, eles fizeram uma pergunta ali, aliás, uma exclamação. Verso 20. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Agora, olha o 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Agora, ele está dizendo que para nós, tudo. Então agora achei o segredo. Agora eu vou orar, vou pedir muitas coisas que eu queria, então Ele vai me dar, porque é tudo. Mas não é assim também. Só que o pai, e você sabe, você que é pai, você teve seus filhos pequenos já. Imagina que teu filho aí de 13, 14 anos fala: pai, me dá uma moto para mim, você tem o dinheiro para comprar, ou um carro. Você não seria tolo de dar para ele isso? Filho, você vai, quando você aprender a dirigir, tirar a sua carta, aí eu vou lhe conceder um carro novo para você. Mas agora não pode. Ai pai, meu pai é chato, meu pai é rico e é chato. Não é chato, ele não é tolo, não é louco. Agora Deus, que é Deus o Pai, que nos ama tanto, irmãos, quando fala que tudo quanto pedir de oração, se você quiser fazer um teste, ora a respeito de tudo, mas antes, porém, leia a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, com um papel, uma caneta, procura escrever ali tudo que é a vontade de Deus. Aí quando você orar, sabendo que é a vontade de Deus, você pode ter certeza que a oração será respondida com um sim. A gente pede muitas coisas, porque, irmãos, se Deus tivesse concedido a mim tudo aquilo que eu tinha pedido, esse tempo atrás eu fiz uma meditação. Nossa, eu estaria perdido já. Eu pedi tantas coisas que dá até vergonha de falar aqui. Não vou falar, mas pedi muitas coisas. Quando eu parei de pedir coisas, quando eu comecei a orar, conversar com Ele, saber a vontade dEle, aquelas coisas que eu jamais pensaria que eu iria conquistar, ou talvez ganhar, falando aqui de coisas materiais, Ele nos supre de tudo. E toda semana Ele tem nos agraciado, toda semana Ele tem se manifestado, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, todos os minutos, todos os segundos, Ele está se manifestando. Como você está ouvindo agora, nós estamos dizendo aqui, não da minha parte, quem sou eu, mas da parte do Senhor. Agora, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Lembra? Vamos lá para o texto, 1 João 5, verso 14. 1 João 5, verso 14. Então aqui, irmãos, muito interessante. Nós atentarmos para este ponto aqui, que vai demonstrar a maneira que Ele vai nos ouvir, respondendo com sim. Ele diz assim, 1 João 5, verso 14. 1 João 5, verso 14. Nós lemos lá Mateus 21,
versículo 22. Agora, 1 João 5,14 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele. Lembra que ele disse lá? E tudo quanto pedir em oração, crendo, assim será convosco, recebereis. Então, e esta é a confiança que temos para com Ele. Nós temos confiança nele. Agora, aqui ele coloca um detalhe aqui importante, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, Ele nos atende. Então, quando você vai pedir algo para o Senhor, procura saber se esta é a vontade dEle. Se está dentro da vontade dEle, Ele vai lhe conceder. Mas tem muitas coisas, por exemplo, eu quero comprar uma casa. Não tem nenhum versículo na Bíblia que vai mostrar para mim: olha, aqui é a casa, eu quero que todos os meus filhos tenham casa. Tem muitos livros que falam, cada filho de Deus tem que ter casa, tem que ser próspero. Mentira, irmão. A palavra fala em 1 Timóteo, capítulo 6, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos com isso contentes. Aí não tem dinheiro para comprar uma casa, mas Ele vai lhe conceder o dinheiro de aluguel para você pagar o aluguel de uma casa que você mora. Mas Ele nunca vai nos desamparar, nem nos abandonar. Jamais, irmãos. Então, isso aqui é fora de cogitação. Por que nós sabemos disso? Porque está escrito, e é um Deus que não pode mentir. Ele não pode negar a si mesmo. Ele disse, Ele vai cumprir. Agora, você percebe a importância de estar conectado com Ele? Então, eu preciso comprar uma casa. Ainda que eu tenha dinheiro para comprar essa casa à vista. Mas onde é que eu vou encontrar na Bíblia um versículo que vai me dar um amparo para me saber a vontade de Deus ou não? Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Eu tenho dinheiro, vou comprar, mas primeiro eu tenho que consultar o meu pai. Eu não posso ser rebelde ao meu pai. Pai, é da tua vontade que eu compre essa casa? Espera um pouquinho. Ah, mas se eu demorar muito, o outro vai comprar. Não. Aquilo que a mim me concerne, Salmo 138, o Senhor levará a bom termo. Então tem gente que fica louco querendo comprar um monte de coisa. Aquilo que concerne, a mim me concerne, o Senhor, o meu Deus e Pai, vai levar a bom termo. Não precisa ficar buscando coisas, busque a coisa. Buscai as coisas que são do alto, não as que são aqui da terra, porque nós morremos e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então, se eu tiver paz no meu coração depois, aí eu vou comprar essa casa, entende? Mas se eu tiver inquietação, eu não vou comprar essa casa. Mas eu sou teimoso, eu sou rebelde, eu vou comprar essa casa. Compra essa casa, aí depois vai vir o problema. Irmãos, Deus, Ele sabe todo o curso da nossa vida. Então, por que se rebelar contra Ele? Não devemos se rebelar, não devemos esperar nele, porque Ele é o Deus de toda graça. Ele ama dar presente para os seus filhos. E Ele nos surpreende, irmãos, de uma maneira tão linda, tão maravilhosa. Lembra do pai dos órfãos, do Salmo? Pai dos órfãos. Então, George Miller foi chamado pelo Senhor, ele entendeu da parte do pai, que ele precisava, então, ir e acolher aquelas crianças orfanadas. E ele começou um trabalho ali, naquele orfanato, construiu um, depois outro, sem pedir ajuda de ninguém, nem na comunidade que ele era pastor, pediu nem um centavo, dependia do Senhor. Quando o Senhor manda, os recursos vêm da parte dele também. Podemos ficar bem tranquilos, não precisamos ficar desesperados, Ele vai suprir. Irmãos, e segundo sua biografia, era mais de 2.000 crianças orfanadas. 2.000 crianças, irmãos, pensa. Então, ele tinha que alimentar aquelas crianças. Ele sozinho não conseguia, tinha que ter uma diretora, tinha que ter funcionários, cozinheiras, lavadeiras, passadeiras. Tudo ele pagava, mas Deus dava. Às vezes ele tinha que pagar uma conta amanhã, mas hoje ele não tinha dinheiro. Mas amanhã estava na conta. Ele nunca pegou
aceitou dinheiro injusto. Uma vez uma prostituta procurou, falou, olha, eu vou depositar lá esse dinheiro, esses 300 aí que precisa. Não quero essa oferta, porque ela veio de uma coisa que não é apropriada. E se eu pôr lá, se eu descobrir, eu rasgo o cheque. Aí no outro dia, o senhor então trouxe um dinheiro, mas não daquela pessoa, entendeu? Que era de prostituição. Mas o senhor supre, irmãos, o senhor supre. Então caiu 300 mil aqui, então isso é do Senhor. Às vezes não é do Senhor, às vezes são testes. Por isso que, irmãos, é importante vivermos uma vida conectada com o Pai. Reconhecermos quem Ele é. Ele é o nosso Pai, Ele sabe. Nunca confie em você mesmo. Jeremias 17, 4 e 5 fala, maldito o homem que confia no homem. Bendito que confia no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, aí vai haver prosperidade espiritual e também material. Vamos nesse texto, irmãos, lá em Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, olha que coisa linda aqui, irmãos. Que diz assim, no versículo 5, não é você confiar no homem, não, que está na tua frente, não. É para você, uma maldita aqui, confia em si mesmo. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Agora, veja aqui o versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Qual é o resultado de um homem que confia no Senhor e a sua esperança é o Senhor? Verso 8. Porque este homem que confia no Senhor, é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Está vendo aqui, irmãos? É uma vida próspera, uma vida que consulta o Senhor. Mais um texto, aqui no Salmos 1, muito conhecido, Salmos 1. Vamos ler alguns versículos aqui. Diz assim, claro que sempre tem um contraste, né, irmãos? O versículo 1 fala assim, Salmos 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Irmãos, e como os ímpios têm nos aconselhados, né? E quantas vezes nós ouvimos o conselho, é um conselho bom para nós, só pode ser de Deus isso aí. Às vezes não é, irmãos. A palavra fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, contraste, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora veja aqui de novo, essa pessoa que tem prazer na palavra de Deus, e medita na palavra de Deus, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido, terá sucesso. Por quê? Porque confia no Senhor, depende do Senhor, irmão, do nosso Deus e Pai, e o Pai deseja nos conduzir, então nós temos a palavra dEle, irmãos, isso é precioso demais. Agora, queridos, como o eu sou, nosso Senhor, Ele não habita no passado, não habita no futuro, não habita no presente, Ele habita agora. A eternidade é o agora de Deus, ontem, agora, hoje e agora sempre. Ele habita em todos os lugares, né? Mas Deus sempre está no agora. Lembra do Salmo 46:1? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é. Esse Deus é, fala de quem Ele é. Porque o salmista escreveu, muitas pessoas leram, estão lendo aqui hoje, vai ler amanhã, Deus é. Ele está ali presente no seu presente, no seu agora. Mas na eternidade não vai ter passado, presente e futuro. Agora,
Deus vive tudo agora. Ele viveu o nosso passado no agora dele. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Isso significa que Ele quer que nós entendamos que Ele está conosco todo o tempo e nunca vai nos deixar, nem vai nos abandonar. Então nós temos que, qual deve ser a nossa atitude? Ele disse lá nesse mesmo Salmo 46, versículo 10 e 11: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não sou homem, eu sou Deus. Aquietai-vos. Aqui, vocês estão nos Salmos, olha aqui o Salmos 9, versículo 9 e 10. Que coisa linda, irmãos. Diz assim a palavra, Salmos 9, versículo 9 e 10. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. Graças ao Senhor, tribulação é horas, ela vai embora. Agora, olha o versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Quem que vai confiar no Senhor? Os que o conhecem. Como que se conhece o nosso Senhor? Palavra e intimidade com Ele. Palavra, intimidade, meditação, contemplação. Em ti, pois, confiam, porque os que não conhecem Ele, não vai confiar nele, vai confiar nos homens, vai confiar até naqueles homens que são homens de Deus. Ora por mim, irmão, ora lá por mim, porque eu não estou legal, ora por mim, ora. Então, em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Jamais vai ser desamparado. Então, irmãos, o Pai, guarde sempre isso aqui. Se Ele te regenerou, Ele vai te levar e Ele vai te guiar sempre. Vamos ler o último texto aqui, Jeremias capítulo 31, versículo 9. Jeremias 31, verso 9. A palavra, ela diz assim, Jeremias 31, verso 9. Que coisa linda. E depois nós vamos ler mais um desse capítulo aqui e vamos orar. Olha o versículo 9, Jeremias 31, verso 9. Aqui o contexto é da cruz, que ele fala, versículo 3, né? De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Aí ele vai conversando, chega no 9, ele diz assim, virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, graças ao Senhor, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Que lindo, irmãos. Agora, olha o versículo 20 desse mesmo capítulo. Não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Essa descendência na qual nós herdamos e participamos. Irmãos, que o nosso coração tenha uma visão mais adequada de que Deus é o nosso Pai. E Ele está ansiosamente, desejoso para ter um relacionamento conosco, de pai para filho, de filho para pai. Nós podemos falar com Ele, Ele quer falar conosco. Então, irmãos, não perca tempo. A gente perde tempo com tantas coisas que não leva a nada. Tudo isso é só perda de tempo. Mesmo não vai haver rugas, né? Tempo perdido. Mas, irmãos, vamos buscar a vontade do nosso Deus e Pai e desfrutar de Deus como o nosso Pai. Amém. Pai, graças te damos porque Tu és maravilhoso. É um maravilhoso conselheiro. Obrigado pelos conselhos na Tua palavra. Obrigado pelas instruções, pelos Teus ensinamentos. E obrigado também porque Tu colocaste o Teu Espírito em nós, para que nós venhamos a obedecer a Ti.
Pai, nós não conseguimos obedecer. O Senhor teve que nos matar na cruz, tirar o nosso velho homem, nos dar a vida de Cristo pela ressurreição. Pai, nos ensina a viver uma vida de crucificados, uma vida de dependência do Senhor. Continue falando conosco, Pai. Muito obrigado por esse tempo. Faz a Tua palavra frutificar. Em nome de Jesus Cristo nós oramos.